Olá, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao nosso canal que rola na Geronto, sempre trazendo notícias, atualizações do mundo gerontológico, todas as variáveis. Nosso papel aqui é acompanhar o que está rolando na área do envelhecimento. E você é a pessoa mais importante, e é para você que nós existimos realizando o canal que rola na Geronto. Eu sou a Marília, aqui de São Paulo, estou acompanhada do Carlos Lima, de Brasília, e o Sérgio Pascoal, lá não, aqui também de São Paulo. Ele não está lá, ele está aqui. Lá está o doutor Alexandre de Oliveira Alcântara, ele está falando do Ceará, onde ele exerce a função de promotor, não é, da pessoa idosa. Portanto, ele é membro do Ministério Público do Estado do Ceará. Além disso, ele nos representa como um todo no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, onde ele é membro desse CNDI, né, da PI agora, né, da pessoa idosa. E o doutor Alexandre Silva tem um vasto compromisso, e eu sou testemunha disso, na área da defesa, da garantia dos direitos da pessoa idosa. Eu preciso dizer isso, com publicação. Ele está sempre postando nos meios de comunicação que a gente acompanha aqui no lado sudeste do país, mas a atuação dele no estado de São Paulo, do estado do Ceará, desculpa, é extremamente efetiva, sempre pondo ações para esse propósito que o Ministério Público existe. Então, assim, nosso total respeito a este nosso colega defensor dos direitos da pessoa idosa. E antes de passar a palavra a ele, eu preciso dizer para vocês que hoje nós vamos conversar sobre um documento que foi publicado muito recentemente, que se chama Protocolo de Prevenção à Tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes em serviços de acolhimento institucional para a pessoa idosa. Não se preocupe, é um nome grande, mas também eu acho que vale a pena o Brasil, que nos acompanha aqui também, atrás deste documento, que também a gente disponibiliza para você. Então, antes de nós entrarmos nesse protocolo, neste documento, eu dou a palavra inicial ao Alexandre, me permite chamá-lo assim de Alexandre aqui. Claro, perfeito. Saúda os nossos seguidores, né? Que se é que a gente possa falar, pode falar dessa palavra. Então, por favor, seja bem-vindo e a sua saudação inicial. Boa noite a todos, todas. Professora Marília Bezins, eu queria dizer, inicialmente, eu queria agradecer o convite, cumprimentar o Sérgio, né, o Carlos, e dizer que sou também, né, um admirador do trabalho do seu trabalho, professora, e toda a equipe, do que rola na Geronto, né, o Oli, né, que vem fazendo um trabalho de afirmação dos direitos humanos das pessoas idosas, muito interessante. E é muito importante, né, a discussão de mais um documento que vem no sentido de afirmar e de garantir direitos. Então, eu agradeço, né, inicialmente o convite e acredito que seja interessante essa discussão para que nós saibamos exatamente o que é que significa esse documento. Muito obrigada. E a nossa primeira pergunta, já que esse documento tem um nome bem extenso, é particularizar, porque ele fala de serviços de acolhimento às pessoas. Eu sei que a gente tem um déficit de informação de quantos são, onde estão as pessoas que estão em situação de institucionalização. E eu sei que muitas vezes a gente recorre ao Ministério Público dos estados para saber quantas instituições tem, porque a gente não tem no serviço público essa informação objetiva. Então, antes de você nos apresentar que documento é esse, qual é o propósito, como hoje, o que a gente pode falar de uma forma geral, quantos e que condições são essas das pessoas institucionalizadas no Brasil? Lembrando que a gente tem instituição pública, temos instituições privadas e temos instituições filantrópicas. Assim, nos localize como está essa situação atualmente no Brasil.
Bem, professora, como a senhora sabe, assim, os estudos iniciais sobre as condições estruturais de funcionamento das LPIs, ou IUPs, né, as instituições de longa permanência, foram realizados pela professora Ana Amélia Camarano, do IPEA, né, e acredito também a outras universidades têm um estudo. Mas a pandemia de Covid-19, durante a pandemia de Covid-19, ficou muito claro para nós, né, que militamos na defesa de direitos das pessoas idosas, que o governo federal, o próprio Estado brasileiro, não tem efetivamente, e à época ficou claro isso, não tinha noção do número exato dessas instituições e, na verdade, aonde localizavam. Depois de uma luta que nós travamos para conseguir aquele auxílio emergencial para as instituições, foi feito foi feito um cadastro dessas instituições e, a partir de então, foi disponibilizado esses recursos. A Frente Nacional de Fortalecimento das LPIs, que é muito bem conduzida pela professora Carla Giacomin, fez um levantamento que há mais de 7 mil instituições no país. Mas, na verdade, ainda é uma questão que nós não temos efetivamente o número exato e onde estão essas instituições. É claro que nós temos algumas pistas, por exemplo, que você falou do Ministério Público. O Ministério Público brasileiro, através das promotorias estaduais, tem a obrigação de fiscalizar essas instituições em todos os estados. Então, hoje, nós temos um banco de dados interessantes que é coletado a partir das inspeções que o Ministério Público vem realizando nessas instituições em todos os estados. Mas eu afirmo que é preciso que talvez o governo federal, uma instância de algum dos ministérios, tenha informações seguras sobre a existência e as condições de funcionamento dessas instituições, né? E que não há ainda, mesmo no âmbito da Secretaria de Direitos da Pessoa Idosa, nós não temos ainda um banco de dados confiável dessas instituições. E também há uma questão interessante, é que essa atividade ela é muito inconstante. Você tem instituições que abrem todo dia, você tem instituições que, por uma série de fatores, também fecham, né? Não tem uma vida útil, às vezes, muito longa. Então, é preciso nós criarmos um mecanismo no sentido de que, ao abrir uma instituição dessa natureza, o proprietário, o empreendedor, que a maioria dessas instituições hoje são de natureza privada, tivesse a obrigação de fornecer informações ao governo federal, né, diretamente, para que nós tivéssemos, né, mais certezas desse número, entendeu? Nós temos algumas possibilidades de investigar e de chegar a algum número, mas é um retrato geral dessas instituições. Nós podemos ter, né, é claro, a partir dos relatórios do Ministério Público, a gente pode ter uma ideia, mas para isso seria preciso também fazer um trabalho de condensamento e de análise dessas informações, que muitas vezes o Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão que faz a gestão desses dados, ainda não realizou, vamos dizer, uma análise, vamos dizer, qualitativa desses dados dessas instituições. Então, você toca no ponto importante. Nós precisamos caminhar para um sistema que permita um conhecimento melhor dessas instituições. Alexandre, é prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E então a gente está falando, né? Você veio hoje aqui conversar com a gente sobre o protocolo de prevenção à tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes em serviço de acolhimento institucional para a pessoa idosa. Queria que você falasse para a gente o que é esse protocolo, tá? E quando e por quem ele foi publicado. Bem, veja só, esse protocolo ele surge de um trabalho
não é, realizado pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele surge, na verdade, no programa, no novo Viver Sem Limites, que é um plano nacional de direitos das pessoas com deficiência, né? Exatamente no eixo 2, que é enfrentamento ao capacitismo e à violência. Então, ele surge, a ideia desse protocolo surge nesse programa, né? E teve o apoio da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério de Direitos Humanos, né? E da Secretaria Nacional à Fome, e ainda do Ministério da Saúde, né, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, né, porque se entende também que a questão da violência é um problema de saúde pública. Então, a ideia surge nesse âmbito interinstitucional do governo federal no ano passado, né, em outubro do ano passado, esse protocolo ele veio à luz. Eu não participei, assim, eu não tomei conhecimento da gestação desse documento, eu não participei, né, mas ele surgiu no âmbito desse programa, o novo programa Viver Sem Limites. E eu poderia iniciar fazendo duas críticas, né, assim, porque, dado essa primeira discussão que nós tivemos, do não conhecimento do Estado brasileiro da realidade das instituições, nós podemos ter instituições nesse nosso Brasil continental, né, no Brasil profundo, e mesmo nas capitais, aí mesmo em São Paulo, nós podemos ter instituições, principalmente aquelas instituições clandestinas, onde você tenha práticas de tortura. Na minha experiência de Ministério Público, eu me deparei com duas situações muito claras em que havia situações de práticas de tortura. Mas a primeira crítica que eu coloco é que ele parte de um pressuposto que as instituições de longa permanência, ele coloca... Estava lendo aqui a notícia no âmbito do Ministério de Direitos Humanos, e ele coloca a criação do protocolo, né, e ele diz que ele coloca as LPIs no mesmo plano das instituições de privação de liberdade, que são os presídios, que são as instituições de privação de liberdade por quem comete delitos, crimes. Ele coloca do mesmo lado dos centros de detenção, estabelecimento penal, hospital psiquiátrico, né? Ou seja, instituições socioeducativas e centro militar de detenção disciplinar, ou seja, ele coloca as instituições de longa permanência no mesmo patamar das instituições de privação de liberdade. A primeira crítica é no sentido de que, ao colocar as LPIs nesse patamar, o governo federal ele concorre para reforçar um preconceito, um estigma que as instituições de longa permanência têm, que é um estigma, que é um imaginário social muito negativo, né? E ao colocar essas instituições nesse mesmo patamar, eu acho que há um equívoco, né? Porque, assim, as instituições, todas as 50 instituições que eu fiscalizo em Fortaleza, você tem as pessoas com a sua liberdade preservada, seu direito de ir e vir. E é claro, como eu falei, você poderá ter uma situação anômala em que a pessoa seja restringida a sua liberdade, principalmente em instituições clandestinas, né? E que nós temos que dizer que existe. E em existindo pode acontecer essa prática. Colocar as LPIs nesse mesmo patamar de instituições de privação de liberdade. Segunda crítica que eu faço é que o Estado brasileiro, não vou falar governo, mas o Estado brasileiro, de modo geral, ele impõe uma série de obrigações às instituições, mas, inclusive essas, né, de evitar essas situações de tortura, mas o Estado brasileiro ele tem um problema, por exemplo, de não oferecer o serviço público de acolhimento. Então, veja só,
vamos pensar. Por que é que você tem hoje uma demanda muito grande, você tem uma quantidade muito grande de instituições privadas precárias, onde podem acontecer situações de violência por conta da precariedade estrutural, da precariedade de equipe técnica dessas instituições, e também nós temos um número grande de instituições clandestinas. Por quê? Porque, na verdade, você não tem uma política pública de acolhimento. Então, antes de o governo, de o Estado brasileiro colocar uma norma dessa, de prevenção de tortura, né, de prevenir a tortura, o Estado brasileiro deveria criar o serviço de acolhimento, isso pactuando, né, e poderia haver o cofinanciamento União, Estados e municípios, para que, na verdade, nós tivéssemos serviços públicos de LPI, acolhimento institucional, como manda a lei. Porque se nós tivéssemos serviços públicos decentes, acolhedores, com estrutura física excelente, com equipes técnicas como devem ser, é claro que nós teríamos pouco espaço para a existência de instituições privadas e muitas clandestinas que podem praticar atos de tortura. Então, percebam que a falta de política pública de acolhimento, né, que é uma demanda seríssima hoje. Hoje nós temos um problema seríssimo no Brasil todo, mas em Fortaleza nós temos pessoas que estão, eu digo sempre, nós temos muitas pessoas envelhecendo na rua, né, envelhecendo na rua. Tem um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais que mostra que 10% das pessoas que estão na rua são pessoas idosas, ou seja, você tem um envelhecimento na rua, você tem um envelhecimento nos hospitais, pessoas que estão morando nos hospitais por falta de alta social. Você tem a alta médica, mas não tem a alta social. Em Fortaleza, são mais de 50 pessoas residindo em hospital. Nós temos um procedimento, estamos tratando dessa questão. Nós temos pessoas idosas em instituições assistenciais inadequadas, como casas de passagem, como pousadas sociais, que não deveriam ser destinados a esse público, porque deveríamos ter LPI. Ou seja, e o governo está preocupado com a tortura. E, na verdade, o Estado brasileiro ele contribui para essas situações de tortura quando você não tem serviço público adequado, entendeu? Então, eu queria demarcar essas duas questões iniciais para a gente começar a discutir propriamente essas duas questões, né, introdutórias, para a gente discutir em si o protocolo, né, que tem situações, tem determinações interessantes, mas tem alguns problemas, como nós vamos analisar ao longo da nossa conversa. Alexandre, excelente essas suas duas pontuações, que são críticas, e eu acho que eu corroboro, acho não, corroboro com você nessa situação, porque nessa sua análise, porque, na verdade, você tem toda a razão, quando o Estado brasileiro não oferece a política de acolhimento, ele está fazendo uma violência contra a necessidade de muitas pessoas idosas que não têm família, que precisam de ir para algum lugar e serem acolhidos ali. Lembra que a cidade de São Paulo, com mais de 2.400.000 idosos, tem, eu acho que é uma das que mais tem, atualmente 20 ou 22 ILPI públicas, apenas. E, como você mesmo já pontuou, a quantidade de instituições particulares e, inclusive, clandestinas na cidade de São Paulo é um número absurdo. Bom, mas tirando esta minha observação, né, e queria perguntar para você o seguinte: então, tudo bem, como você falou, tem agora, eles estão preocupados com que o atendimento seja o melhor possível, seja o mais humano possível, né? E como você falou, por que não fazer uma instituição exemplar? Nossa, tá certo? Mas eu queria te perguntar se esse protocolo ele serve apenas para as ILPIs
ou ele pode também ser um protocolo aplicado em outros serviços que também atendem pessoas idosas? O protocolo ele fala diretamente do serviço de acolhimento, né? Do serviço de acolhimento, mas eu acredito que uma hermenêutica, né? Assim, se nós, eu acho que uma hermenêutica correta pode nos levar a aplicar esse documento para outros programas, por exemplo, o Centro-Dia, né? Eu acho que até porque, veja só, outra crítica que eu faço. O programa ele tem ele começa com a introdução, uma apresentação, e ele vai dizer que desde que a primeira que o Estado brasileiro você não tinha um controle das situações de tortura, de possíveis tortura, até a chegada do protocolo. Outro equívoco. Por quê? Porque, na verdade, o Ministério Público já fiscaliza as instituições desde 2003, quando veio o Estatuto da Pessoa Idosa. Não é? O Estatuto da Pessoa Idosa. Então, veja só, o Ministério Público e o Conselho, outros órgãos de fiscalização, como nós temos fiscalização, o Ministério Público, os Conselhos de Direito, a vigilância sanitária, podemos falar do Corpo de Bombeiro. Desde que nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, o Ministério Público ele fiscaliza. É claro que o Ministério Público, desde então, ele tem um olhar para perceber a existência de possíveis situações de tortura, né? E se o Ministério Público fiscaliza e busca que as instituições tenham uma excelente estrutura, pelo menos uma estrutura razoável, né, com a equipe técnica também razoável, e com toda a parte da documentação dessas instituições, e indo às instituições, é claro que nós temos, desde aí, um mecanismo de prevenção de todos os crimes, inclusive de tortura. Então, assim, é bom, o documento é interessante, mas não é, as instituições não estavam, vamos dizer, assim, as pessoas idosas não estavam desprotegidas de uma prevenção, de um controle de possíveis práticas de tortura, porque nós já fazíamos essa fiscalização. E eu tive, na minha experiência profissional, umas 2 ou 3 situações muito claras em que detectamos situações de tortura, com abertura de inquérito policial, prisão do gestor da ILPI, interdição dessa instituição. Então, assim, essa prevenção ela já vinha acontecendo. É claro que, se você tem um protocolo, né, vamos aplicar o protocolo, vamos comunicar às instituições de longa permanência, mas eu já aponto outra. Não, eu não vou falar agora dessa falha, não, porque vocês vão fazer as perguntas, eu vou falar na frente outra omissão que eu achei grave em relação ao protocolo. Mas é mais ou menos isso. Então, aí eu queria fazer uma provocação, talvez. Por exemplo, né? Primeiro, antes de eu fazer a provocação, este protocolo é uma carta de intenção, que efeito jurídico, legal ele tem? Quando a gente define um protocolo, não quer dizer que, se não cumprir, vai ter uma pena. Então, assim, do ponto de vista de garantia de direito, o protocolo é só uma intenção, ele tem o poder de efetividade, de que alguém fala, você não está cumprindo o protocolo. Essa é a parte A da questão. A segunda, né, vem aquela coisa que é uma discussão recorrente em institucionalização de pessoas idosas e mesmo em hospitalização, contenção de pessoas idosas, que eu acho que isso pega bastante. Eu queria que você comentasse quando isso é tortura, quando não é tortura, a necessidade, por exemplo, dar remédio a mais do que as pessoas precisam para tomar. Eu queria ver se e aí a minha pergunta geral é questão do conteúdo, se ele efetivamente é um protocolo para marcar, olha, o governo está preocupado, o governo não, o Estado está comprometido com isso. Então, assim, efetivamente, o conteúdo geral, com essas 2 coisas que eu lhe perguntei, não é? E se é um protocolo, como tantos outros documentos que a gente tem, mas que não tem poder de mudança, porque é uma carta de intenção. Eu queria que você comentasse nesse sentido.
Não, eu diria que o protocolo, veja só, é muito importante nós termos protocolo, porque protocolo ele uniformiza, né, uma atuação e um entendimento sobre uma determinada temática. E esse protocolo, o descumprimento, na verdade, ele tem repercussão não somente pelo protocolo, mas por toda a legislação que está embasada no protocolo. Né? Além das convenções internacionais, tanto a Convenção da ONU como a Convenção Regional de Prevenção e Combate à Tortura, como o próprio Estatuto da Pessoa Idosa, né? O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, que são leis federais, já prevêem sanções de natureza administrativa, de natureza penal e de natureza civil para o cometimento, vamos dizer, de ilícitos, seja de ilícitos cíveis, administrativos e criminais no âmbito dessas instituições. Então, é claro que o descumprimento, veja só, do protocolo, né, pode e deve gerar consequências, até porque vamos dizer, essas determinações, elas já estavam, né, embasadas em uma lei, em uma legislação anterior. Agora, essa sua pergunta sobre a contenção era o outro ponto que eu ia falar. Em nenhum momento o protocolo fala da questão da contenção, não fala. Né? Eu vou falar um pouquinho agora da organização do texto. Vocês leram, né, o texto completo. O protocolo ele tem uma apresentação institucional, ele tem uma introdução que fala como é que foi proposto, como é que foi idealizado. E o documento em si, ele tem 17 eixos. Nós temos um eixo conceitual, que traz uma série de conceitos, como pessoa idosa, serviço de acolhimento institucional. E aqui já há um problema, porque quando ele traz o serviço, ele traz o conceito de serviço de acolhimento institucional, ele traz o conceito da Resolução 109, que é a tipificação, né, do Nacional dos Serviços Socioassistenciais. E nessa tipificação, nós só temos as instituições de acolhimento públicas ou filantrópicas. E aqui fica de lado, na verdade, fica fora aqui, porque muitas vezes quem elabora esses documentos, às vezes não tem, vamos dizer assim, a intimidade com a temática e com a temática da fiscalização, principalmente. Deixa de fora as instituições de natureza privada. Porque se você for ler aqui os conceitos, né, esse conceito ele foi tirado da tipificação. Né? Serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas. Aqui esse conceito que ele traz, inclusive com Casa Lar, com LPI, esse conceito é um conceito socioassistencial que está na Resolução 109, que é a tipificação nacional socioassistencial. Né? E que, na verdade, o mundo das LPIs, né, assim, o conjunto das instituições de longa permanência é bem maior. Né? Então, veja só, você tem essa parte conceitual, não é? Você tem vários conceitos aqui de acessibilidade, pessoa com deficiência, cuidador de pessoa idosa, assistência médica. Você tem um conceito de graus de dependência, você tem território, atividades sociais educativas, etc. Você tem uma parte que são dividida em 17 eixos, né? Tem essa parte conceitual e você vai ter uma parte que são questões transversais, que tratam desde a aplicação do protocolo, a questão da prevenção, aí vem vedação e restrição da liberdade, individualização, estrutura física, acomodação, curatela, ele trata a questão da curatela, alimentação, assistência material, medicamento e acesso à saúde, territorialização, contato familiar, atividades físicas, cognitivas, culturais de lazer, direitos sexuais, liberdades de assistência religiosa, qualidade da prestação de serviço e, por último, monitoramento e fiscalização e disposições finais. Esse é o documento. Bem, eu vou começar, eu vou falar agora da questão que você coloca, a questão da restrição da liberdade no que diz respeito à contenção. Se nós for ler aqui o que ele trata da vedação da restrição da liberdade, ele não toca na questão da contenção, que é a questão da contenção de pessoas idosas dependentes, né?
é uma questão técnica, tratada internacionalmente, né? E é uma questão polêmica e difícil. Você tem a contenção farmacológica, uma contenção química de medicamentos. Ano passado, ano 2023, eu li uma matéria no New York Times em que a vigilância em saúde lá detectou que muitas pessoas dos residenciais nos Estados Unidos estavam apresentando quadros graves de esquizofrenia. Né? E foi feita uma pesquisa, foi feita uma avaliação, e se chegou à conclusão de que, na verdade, esse surto de esquizofrenia se deu por conta da contenção farmacológica dessas pessoas. Né? Isso é um dado do lado dos Estados Unidos. Nós temos essa contenção farmacológica e nós temos a contenção física propriamente dita. Não, o protocolo não tocou nisso, né, que é uma questão técnica muito sensível. Nós temos um grupo, a partir do Ministério Público do Rio de Janeiro, que se chama, eu participei de várias reuniões desse grupo, que é o grupo Tríplice Aliança, né, que você tem a cidade de Niterói, a cidade de Trieste e a cidade de Buenos Aires, né, se juntou para discutir essa questão da contenção nas LPIs. Inclusive, teve encontro, o colega Luiz Cláudio, a colega Cristiane Branquinho, participaram na cidade de Trieste, onde lá você tem um modelo de sistema de saúde que evita e trabalha a cultura da não contenção. Não é? Então, assim, o protocolo ele não tratou dessa questão, né? E é preciso nós, do Brasil, aprofundarmos essa discussão sobre essa cultura da não contenção, porque essa contenção, seja farmacológica, a contenção física, ela, no entender, vamos dizer, dessa perspectiva mais humanista, ela realmente ela restringe a autonomia, ela restringe o direito fundamental da pessoa idosa dependente. Então, o protocolo ele não tratou dessa questão e acredito, por exemplo, que o OLE, que a SBGG, né, o próprio Ministério Brasileiro tem muito a avançar, e o Estado brasileiro também, nessa discussão de limites da contenção, seja a contenção farmacológica como a contenção física. Perfeito. Alexandre, então você já definiu para a gente, né, o que é o protocolo e fez algumas críticas, né, e observações sobre ele. Aí eu queria te perguntar o seguinte: o que precisamos fazer para que as recomendações e orientações desse protocolo sejam de fato efetivadas? Bem, eu diria o seguinte, eu diria que nós temos muitos desafios no que diz respeito ao bom funcionamento das instituições de longa permanência no Brasil. Esses desafios, eu coloco desafios de 3 ordens. Primeiro, político. Segundo, eu diria que há um grande desafio técnico, né? O Estado brasileiro precisa investir muito na qualificação de profissionais para trabalhar com a questão do envelhecimento. E um desafio econômico, né? Também. Assim, o Estado ele precisa o Estado brasileiro precisa tomar uma decisão temos agora aí a Política Nacional de Cuidado, de ver realmente as instituições, não só as instituições de permanência, mas os centros-dias, esses equipamentos que já estão previstos desde a década de 90, como extremamente necessários e urgentes. Né? A necessidade de se investir muito na qualificação, na criação, né? na qualificação, tanto dos equipamentos como das equipes. Somente através da qualificação é que nós vamos ter equipes técnicas que tenham acesso e compreendam a necessidade de se observar não só esse protocolo, mas todas as normas. Por exemplo, essa discussão sobre a não contenção, nós estamos totalmente atrasados no Brasil, né? Nós estamos totalmente atrasados e é um problema. Você viu lá nos Estados Unidos a contenção farmacológica, entendeu? É um problema gravíssimo, ou seja, o modelo americano não é um bom modelo, um modelo
que tem muitos problemas, né? E assim, o Estado brasileiro ele precisa realmente, eu diria, em todos os âmbitos, seja da União, o Estado e os municípios, ter realmente uma política de melhor trabalhar essa questão do cuidado e das instituições. Né? Como eu falei no início, não adianta a gente estabelecer obrigações, protocolos, normas, quando você chega na instituição, uma instituição é paupérrima. E aí entra o fator brasileiro, que não qualquer discussão nós não podemos esquecer, da desigualdade. Não é uma coisa a gente tratar de uma instituição para classe média, classe alta, onde você tem toda uma estrutura excelente, você tem uma equipe técnica boa, e você tem as outras instituições, que a grande maioria, que muitas vezes fica até difícil chamar aquela instituição de uma instituição de longa permanência para idosos, né? Porque é uma situação tão precária, né? É tão precária que fica difícil. Então, como trabalhar protocolos, como trabalhar diretrizes, como trabalhar organização, como trabalhar cuidado, centrado na pessoa. O protocolo vai falar da necessidade de individualização. Eu posso comentar aqui alguns itens desse protocolo. A individualização. Como é que nós vamos individualizar o cuidado? O que é a individualização do cuidado? Cada pessoa é única. Cada pessoa que está na LPI é única, com a sua história, com o seu passado, com a sua memória. A instituição que recebe uma pessoa, ela tem que conhecer o passado dessa pessoa, as suas preferências, os seus... a conhecer muito bem, né? Ter um contato muito bom com a família, saber os gostos, as vontades dessa pessoa, o que é que essa pessoa fez durante a vida. Porque só vai haver esse cuidado individualizado, né, se o cuidado for centrado na pessoa. E como é que nós vamos ter o cuidado centrado na pessoa sem uma equipe técnica decente, sem terapeuta ocupacional, sem psicólogos, né, sem pedagogos, né, sem atividades de lazer, sem atividades educacionais? Aí como é que nós vamos individualizar o cuidado? Então, assim, se fala, né, a pessoa idosa acolhida em serviço de acolhimento deve ter um plano individual de atendimento, assegurando-lhe rotina de cuidados adaptada às suas necessidades, história de vida e costumes. O protocolo coloca isso, sim. Mas a gente chega lá na instituição, você tem uma carência enorme de pessoal, de equipe técnica. A questão dos cuidadores, né? A questão até hoje não se regulamentou a questão profissional dos cuidadores, os cursos de cuidadores. Agora, em fevereiro, eu vou fazer um curso de cuidador lá na Casa de Cuidados, eu vou participar de um curso. Porque se eu falo tanto de cuidado, eu tenho que saber o que é que está vendo nos cursos. Vou assistir 40, 50 horas de curso de cuidador. Vou fazer o curso. Ou seja, a questão dos currículos desses cuidadores. Até hoje não se regulamentou a profissão de cuidador. Né? Quantas horas tem que ter um cuidador? Como é que nós vamos individualizar se nós não temos a qualidade da equipe técnica? Então, veja só como são complexas, né, as questões. Aqui, olha só, a construção desse plano individual de cuidado deve ter a participação da pessoa idosa acolhida, de seus familiares e, quando possível, da comunidade. Então, veja só, se coloca, né, assim no plano da idealidade, não é uma coisa muito bonita, né, assim, é muito interessante. Mas, daí para a gente chegar lá na periferia, para a gente chegar lá onde o Ministério Público vai, e Marília conhece essa realidade, há uma distância muito grande. Então, assim, nós temos, é por isso que eu falei da questão da desigualdade, nós temos que investir urgentemente, em equipamentos públicos decentes, em serviços de acolhimento decentes. O Estado brasileiro, eu sempre digo, tem que apoiar as filantrópicas, melhorar o aporte de condições de funcionamento das filantrópicas existentes e apoiar os empreendedores que querem empreender com ILPIs. Porque, veja só, você tem linha de financiamento em crédito barato para tudo que é iniciativa econômica. Por que não ter linha de crédito para quem quer montar ILPI? Já que essas instituições prestam um serviço, eu diria que tem uma natureza social muito grande. Então, é preciso ter esse suporte. Nós só vamos conseguir, meu querido Carlos, ter essa divulgação, adesão. Veja só, nós estamos falando aqui de adesão à norma.
Nós só teremos adesão a todas essas normas quando a gente criar um ambiente social favorável. Porque sem esse ambiente favorável, nós não teremos, né, a adesão à norma, porque você não tem condições de aplicabilidade. Assim, eu estou falando, eu sei que é difícil, mas porque essa questão ela não é simples, né, Marília? Ela não é uma questão que a gente Não, resolva assim, da noite para o dia e de por decreto, né? Não tem como resolver isso assim. de fato, o Alexandre, de fato, é algo muito complexo e conseguirmos estabelecer no Brasil inteiro todas as instituições que elas sigam um cuidado, ofereçam um cuidado humanizado, que na verdade é o oposto, né? O protocolo quer até fazer uma restrição que haja cuidados não humanizados. Então, oferecer cuidados humanizados no Brasil inteiro, com tanta instituição e muitas clandestinas, etc., e como você mesmo está falando, o Alexandre, sem um financiamento que dê capacidade às instituições que têm vontade de fazer bom serviço, mas de conseguir atuar, né, de ter uma equipe boa, que tenha uma equipe que consiga dar esse atendimento personalizado, centrado na pessoa, e, portanto, é o cuidado humanizado, é ainda uma distância muito grande. E essa discussão, eu vou até lembrar aqui que nós do canal, o que rola na Geronto, em que dia foi 21 de fevereiro de 2022, nós entrevistamos aqui o enfermeiro Rômulo Dalvalle, que você até E citou, lá ele é membro. lá do Rio de Janeiro. Do Rio Meu de amigo, Janeiro, e ele é membro da Tríplice da Aliança Tríplice também, Aliança. e ele participa do Ministério Público. Ele fez uma gravação aqui no canal que é muito interessante, é de um conteúdo extremamente consistente e importante sobre contenção de idosos, que é naquela na sua parte de fala, em que você fala da restrição e a gente tem isso no canal muito bem detalhado com o Rômulo Del Valle. Então, é algo muito importante a gente pensar, oferecer a essa população idosa que não tem família, que vai precisar ser acolhida, um tratamento humanizado. E eu quero, então, te perguntar uma coisa aqui, vou particularizar um dos direitos, né, que também está no protocolo, né, você ainda não citou, consta no protocolo os direitos sexuais, né? Então, o serviço de acolhimento institucional deve garantir à pessoa idosa acolhida o direito à sexualidade, proporcionando espaços adequados e privativos para relações sexuais e afetivas. Então, vejam, é mais uma coisa que se a instituição não tem, né, financiamento, uma capacidade, como é que ela vai garantir, tornar prático esse direito na instituição, ou nas instituições públicas ou não públicas do Brasil? Eu achei muito interessante, né, esse eixo, né, essa seção em relação aos direitos sexuais. Primeiro, porque é um tema tabu. Né? Quando você fala da sexualidade em relação às pessoas idosas, é como se fossem coisas antagônicas e como se o velho ele não tivesse sexualidade. Né? Então, fosse o ser assexuado. Né? Então, o protocolo é interessante tocar nisso, né? E é claro, assim, a instituição é uma residência. Então, vamos entender o que é uma instituição de longa permanência. É uma residência. Se a instituição de longa permanência é uma residência, é claro que nenhum aspecto da vida existencial, né, da existência da pessoa, pode ser suprimido. Inclusive a sexualidade, né? Então, assim, é claro que se é uma residência, esse aspecto da existência humana tem que ser preservado. E depois ele vai falar da questão religiosa, né? Ou seja, são os diversos aspectos da existência, atividades físicas, cognitivas, né? Contato familiar, os direitos sexuais, a liberdade, o acesso à medicação, né? Alimentação e assistência,
Agora, é claro que você vai ter instituições, como você falou, que vai ter dificuldade. Porque muitas vezes, por exemplo, a instituição só tem quartos coletivos. Né? A instituição é pequena, só tem quartos coletivos, e como é que se vai proporcionar a possibilidade, né, de uma relação sexual ou de uma intimidade entre as pessoas? Então, nós temos algumas LPIs que você tem os casais, né? Então, você tem lá um quarto você tem um casal de idosos, ótimo. Então, mas é claro que nós vamos encontrar, dado essa fragilidade e esse problema estrutural das ILPIs no Brasil, você vai ter instituições que vai ter muita dificuldade de oferecer, de permitir esse direito da condição humana. Não só a questão da sexualidade. Você tem instituição que a alimentação vai ser muito frágil, né? A alimentação vai ser ruim, a assistência material vai ser precária, a assistência à saúde também. Né? E eu queria relatar para vocês que nós repactuamos aqui em Fortaleza com a Secretaria de Saúde. Todas as LPIs de Fortaleza hoje recebem o apoio da Secretaria de Saúde do município através das unidades básicas de saúde. Nós criamos um protocolo foi criado por nós, né? Ministério Público, ILPIs e Secretaria de Saúde. Nós enviamos esse protocolo. Veja só a importância do protocolo. O protocolo é importante porque ele traça as diretrizes, ele coloca a parte conceitual, ele coloca responsabilidades, né? E esse protocolo, fiquei feliz porque recebi a notícia do departamento lá do Ministério da Saúde, que trata da atenção primária, que eles vão tentar, né, universalizar esse protocolo em todo o país. Ou seja, a necessidade que os idosos residentes em LPIs têm de ter acesso ao SUS, de ter acesso à unidade básica de saúde. Então, aqui em Fortaleza, periodicamente, as equipes estão indo às instituições, você tem médico, toda a equipe de saúde da família, com consultas, você tem entrega de medicamentos através o transporte da prefeitura leva os medicamentos nas instituições de longa permanência, você tem marcação de exames mais complexos, tudo através desse protocolo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que trabalhar para que todos esses direitos eles sejam observados, né? Eu estarei, né, esse ano, nas inspeções, eu antes vou enviar esse protocolo, estava até esperando essa discussão aqui, porque vou enviar esse protocolo para cada uma das instituições, e eu acho que uma das questões que merece realmente ser muito bem discutida é essa questão do direito, né, aos direitos sexuais, né, que podem realmente, por uma questão de falta de estrutura, né, não ser observado pelas instituições. Então, o protocolo ele foi feliz quando trata dessa questão da liberdade sexual. Perfeito. Nossa, olha, o nosso propósito hoje é divulgar, não é? Para o Brasil todo que nos acompanha, este protocolo, como o doutor Alexandre falou, muito recente, outubro de 2023, 24, não é bem recente, ainda não virei o calendário, outubro de 2024, publicado pelo Ministério dos Direitos Humanos, com o apoio do Ministério da Saúde, é um documento extremamente importante. Nós vamos disponibilizar na nossa apresentação do canal o link de acesso, vale a pena ler, principalmente profissionais, não é, que acompanham as temáticas do envelhecimento, gestores de LPIs, vamos nos apropriar disso, porque como o doutor falou em relação aos protocolos, estão baseados nos direitos humanos, as garantias estão referendadas pela Constituição Federal, pelo o Estatuto dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, a gente, para avançar, precisa conhecer. Eu acho extremamente importante. Nós já estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria agora dar a oportunidade ao Alexandre, né? Quando eu o apresentei, não falei o nome dele inteiro. Eu peço desculpa, eu vou dizer agora, é Alexandre de Oliveira Alcântara. Eu falei só Alexandre, mas eu acho que é fundamental a gente nomear as pessoas da forma como foram registradas e que são.
promotor do estado do Ceará, atuante, que comentou conosco o protocolo. E é importante a gente saber, conhecer e divulgar. Então, as suas considerações finais agora, e já com meu agradecimento pessoal, em seguida eu abro a palavra ao Sérgio e Carlos, se também se quiserem fazer suas considerações finais, e aí eu fecho o nosso encontro de hoje. Bem, eu queria agradecer, eu acho que o canal, né, o que rola na Geronto, ele cumpre um papel educativo, né, e social bastante importante. Então, é dizer que acolhimento, instituições de longa permanência para idosos é lugar de acolhimento, de bons, né, de bem-estar, de cuidado, de é importante que cada vez mais as instituições de longa permanência pareçam lares. Nós estamos falando de residência, de habitação. Não é? É por isso que hoje você tem aquela ideia que as instituições elas não podem ser muito grandes, não é? Como nós temos, né, na verdade, ainda instituições filantrópicas tradicionais, onde você tem um contingente muito grande de pessoas, não é adequado. Por isso que é importante você ter, talvez, né, para se parecer, né, na medida do possível, um lar, uma residência, né, grupos e instituições menores. Então, é claro que a instituição ela tem que ser, nós temos que trabalhar, e isso o Estado brasileiro, a sociedade civil, os movimentos sociais, para que essas instituições realmente sejam dignas do nome lá de residência, né, que tenham realmente esse cuidado humanizado, como o Sérgio falou, centrado na pessoa, né, e que respeite a sua dignidade. Nós temos o mecanismo, né, a nomenclatura de um órgão, né, desse protocolo, é o mecanismo. Né? Nós temos um mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura, né, que ele é composto por 11 peritos, né, e que tem uma jurisdição, vamos dizer assim, uma atribuição em todo o país, que podem visitar as instituições, né, para constatar essas possíveis práticas de tortura, mas também ele coloca no final essa questão do protocolo, ele coloca como o monitoramento e a fiscalização, né, caber aos órgãos de controle, no caso o Ministério Público, né, os conselhos, né, e excepcionalmente o próprio mecanismo ou o comitê, né, de prevenção, Comitê Nacional, né, de Prevenção e Combate Nacional de Combate à Tortura. Então, resumindo, né, de uma forma resumida, o protocolo ele deve ser, como você falou, conhecido, ele deve ser lido, ele deve ser aplicado, mas com aquelas críticas e com aquelas observações que nós colocamos e sempre colocamos. Nós só vamos ter uma melhora na qualidade do serviço de acolhimento com investimento, e eu diria investimento público, principalmente para as pessoas de vulnerabilidade social que precisam de equipamentos públicos, né? E a indução mesmo daqueles privados de uma política de incentivo, né, para que, na verdade, essas instituições elas venham a cumprir o seu papel. Então, eu queria agradecer e me colocar sempre à disposição para virmos discutir aqui com o canal. Agradecer ao Sérgio, a Marília Bezinska, minha amiga já há algum tempo, e o Carlos, né, e dizer também que sempre estou escutando aqui o canal pela qualidade, né, dos debates e expositores que você sempre traz. Muito obrigado. Ô Marília, eu queria sim, não só agradecer ao Alexandre, porque é impressionante como a fala sua, Alexandre, tem uma consistência, uma qualidade que é excepcional e que ajuda muito, inclusive, na hora de implantar esse protocolo aí no Brasil inteiro, não é? Essas suas críticas positivas ao protocolo, elas têm de ser levadas em consideração. Eu queria, então, para terminar, agradecendo imensamente a participação
e a atuação aqui na gravação do Alexandre de Oliveira Alcântara, eu queria só dizer o seguinte: é lógico, gente, é lógico. O protocolo é um passo importante para o cuidado humanizado. Mas, então, nós temos de ter instituições onde não haja tortura, não haja maus tratos, não haja violência de qualquer ordem, né? E para isso o protocolo vai ajudar. Mas o que o Alexandre nos falou aqui é fundamental. Quer dizer, por outro lado, nós temos de construir que as instituições, dar condições às instituições, que elas sejam exemplares e que a prática de maus tratos, violência e tortura seja exceção da exceção. E nesse ponto, a gente quer parabenizar o Ministério Público do Brasil inteiro, e parece que eu quero fazer um parabéns especial ao Ministério Público do Ceará, que eu acho que tem se destacado nesta vigilância importante, e agradecer também ao Alexandre, mais uma vez, que nos proporcionou uma gravação de excelência. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, Eu Sérgio. também gostaria de agradecer ao Alexandre, dar os parabéns, né, pela iniciativa aí, embora você não tenha participado da elaboração do protocolo, mas enfim, né, por ele estar pronto, enfim, e mesmo com as críticas que você sinalizou, pontuar a importância desse documento para que a gente tenha qualidade, né, e com esses cuidados, né, e como você falou, que seja um incentivo, né, aos governos para que implantem, né, equipamentos públicos para essa população mais vulnerável que necessita disso, né, e com a qualidade que a gente pensa que é necessária. Então, muito obrigado pela sua presença e fico feliz da gente ter dado esse pontapé aí já inicial nessa questão tão importante. Obrigado, Carlos. Bom, feito as considerações finais, eu agradeço a sua atenção e em ter nos ouvido, participado, né, divulgando. A gente tem recebido vários comentários dos nossos seguidores, né, Sérgio, que comentam quando postamos. Olha, isso é o que nós precisamos de vocês. Ouviu, gostou, não gostou? Tem sugestão de tema? Fale com a gente. O canal aqui, essa linha direta Ecologia brasileira tem avançado muito em conteúdo, em discussão, temos muitas coisas ainda a discutir, por isso que nós somos o canal que rola na Geronto. Até a próxima, muito obrigada pela sua atenção e por ter estado conosco mais nesta gravação. Doutor Alexandre de Oliveira Alcântara, querido, muito obrigada. Até a próxima, gente boa. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Abraço, obrigado.